Olha, em geral eu faço vídeos no canal ensinando algum conceito. Eu sou professor, né? Mas hoje eu vou abrir uma exceção. Eu vou falar sobre um assunto que eu não sei. E é esse o tema do meu vídeo. Tá? Eu vou falar sobre 2 pontos aqui que na internet fazem muito sucesso, mas que na academia você não vê. Tá? O primeiro deles é a escola austríaca, né? Os ANCAPs, que é a denominação de quem segue essa escola. Eu vou sumarizar aqui o que eu aprendi vendo recorte na internet, tá? Mas é uma galera que segue alguns economistas muito antigos da escola austríaca e que advogam uma forma de liberalismo mais radical, talvez, com zero intervenção estatal, em que tudo é privado, não tem moeda em posse do Estado, enfim, você tem ali o mercado agindo de sua maneira mais desregulamentada possível, tá? Estou colocando aqui os estereótipos, tá? Talvez tenha uma definição mais precisa e outras. Bom, eu fiz graduação, mestrado em economia, doutorado em economia, fiz pós-doc, leciono desde 2010 e eu vi escola austríaca em pontos específicos, tá? Em história do pensamento econômico eu estudei o Menger, que foi um dos caras que definiu a ideia do valor que a gente tem em microeconomia, o valor de um produto, né? A utilidade do produto, da onde vem o princípio da escassez, mas que não tinha nada a ver com essa coisa de pouca regulamentação. E eu conheço o Hayek, eu confesso que estou devendo leituras de Hayek, eu cheguei até a comprar o livro para ler, O Caminho da Servidão, não li ainda. Hayek foi um economista famoso, ganhou o prêmio Nobel, se eu não me engano ele está na escola austríaca, mas isso fica um pouco no passado, quer dizer, se você vai para o mainstream de economia, você não vê, né? Pelo menos não com essa cara. Claro, você tem uma discussão sobre participação do Estado, a gente faz isso em pesquisa, em economia, mas não chega nesse ponto, a gente não aprende escolas assim. Economia é um pouco diferente de outras ciências sociais, pelo menos no Brasil, tá? Ela tem uma origem um pouco diferente, né? Hoje o mainstream ele herda muito que veio da física, né? Que é a ideia de você ter modelos matemáticos para simplificar a realidade, para contar uma história, para chegar numa hipótese e tentar, sempre na medida do possível, você criar ali um experimento, algo que tenta testar aquela hipótese, né, inferir causalidade. Essa coisa de escola, de você, eu sigo tal escola, é uma abordagem que você vai ter em economia, talvez mais entre heterodoxos, que principalmente heterodoxos, que eu digo em termos de metodologia, tá? Que olham para trás e se especializam nas ideias de algum autor, mas não está no mainstream, tá? Então não tem essa, tem muita gente que contribui com o mainstream, tá lá suas contribuições, mas não no sentido de a gente seguir religiosamente alguém, como talvez tenha no ensino de psicologia no Brasil, né? Tem os freudianos, né? Tem os que não são freudianos, ou de sociologia, né? Os marxistas, os weberianos, né? Isso não tem em economia, tá? Então, assim, é uma coisa que é muito forte na internet, mas que eu só fui dar conta da existência na internet. O que não faz ser pior ou menor, mas não tem relevância científica. O segundo que eu vou trazer, mais afeito à esquerda, é o MMT, que eu já me esqueci do que significa aqui exatamente. Vamos lá. A sigla, né? Você vê como teoria monetária moderna, estou vendo aqui a tradução em português. É um negócio que rondou aqui muito nos últimos anos, principalmente num período em que a taxa de juros caiu no mundo como um todo, né? A gente está falando de 2018, 2019, eu não sei exatamente quando isso surgiu, mas tem muita gente da esquerda que simpatiza com os conceitos, tá? Eu vou dizer o que eu entendo por MMT, tá? É uma ideia de que você pode expandir a oferta de moeda sem causar grandes problemas em termos de inflação ou problemas fiscais para o país,
porque você está emitindo moeda, que é um ativo nacional, né? E, enfim, as pessoas vão continuar utilizando moeda e o país nunca vai quebrar porque se o governo fizer dívida, ele sempre pode emitir mais moeda, tem um monopólio da moeda, né? Então é impossível ele não conseguir pagar a conta. Se ele fez uma dívida muito forte em reais, ele só vai lá, imprime reais e paga. Tá? Vi gente séria falando disso, tá? O que nos parecer séria. O que eu acho do assunto? Primeiro, não tem evidência empírica disso. Quer dizer, se tem uma forte expansão monetária, a gente com certeza vai ter problemas com inflação, hiperinflação acontecendo, e o governo, sim, pode entrar numa situação fiscal muito complicada se gastar demais, porque tem uma coisa chamada demanda por moeda. Tá? O governo controla a oferta, mas não a demanda. Que significa o quê? As pessoas têm que querer segurar dinheiro na mão delas. Quer dizer, mesmo sendo obrigatório você fazer transações em reais, se o valor do dinheiro começa a cair muito, porque o governo está imprimindo muito dinheiro, você começa a usar outra coisa no lugar do dinheiro. Você faz escambo, né, no limite, né, com produtos, ou você procura hoje em dia uma criptomoeda ou uma moeda estrangeira como o dólar. A gente fez isso no Brasil durante um período de hiperinflação. E aí vira a casa da mãe Joana, né? Quer dizer, se as pessoas não estão usando moeda, a moeda nacional, o governo pede muita eficácia na política monetária e aí tem que imprimir ainda mais dinheiro para conseguir pagar suas contas. Chega num ponto que isso torna insustentável, você destrói o sistema de preços e desorganiza completamente a economia. Talvez num período em que a taxa de juros estivesse mais baixa e o aumento de oferta de moeda não tivesse gerando inflação, talvez desse essa impressão que isso poderia funcionar. Mas não, a gente viu aí, desde a recuperação da pandemia, que os países estão enfrentando inflações mais altas, estão enfrentando dificuldade, porque teve uma expansão monetária razoável durante o período da pandemia. Tá? Então, não estou sendo contra a expansão monetária, não é meu ponto. Meu ponto é que isso tem consequências econômicas, não é uma brincadeira que você possa fazer para sempre. Tá? E talvez não possa ser chamado de teoria, né? Porque para você chamar um negócio de teoria, você tem que ter muita evidência de que aquilo funciona, tem que ter toda uma explicação da onde vem, os indivíduos tomando decisões, um modelo que explique bonitinho esse negócio, tem que ter funcionado em vários períodos históricos, sei lá. Você precisa de bem mais estrutura para chamar isso de teoria. Umas ideias aí que o pessoal colocou. Tá? Então é isso, essas são minhas opiniões sobre a MMT e a escola austríaca. Fazendo parênteses aqui, que a escola austríaca já foi mainstream em algum momento, foi importante, pelo menos numa parte da Europa, diferente do MMT, mas hoje está ali no HPE, na história do pensamento econômico. É importante conhecer as ideias, mas é muito diferente do que eu vejo sendo divulgado na internet. Então, se você tem interesse por aprender economia de verdade, toma cuidado com essas coisas que você vê, ou com essas pessoas que jogam essas ideias, porque tem muito de terraplanismo científico aí, tá bom? Meu nome é Renan Pierre, se você discordou do vídeo, deixa o comentário aqui, não tem problema nenhum. Se você concordou também, curta o vídeo, compartilha para ajudar o canal a crescer. Até mais.